E pronto, acabou por ser um 0-0 e acredito que para quem gosta de ver golos, aí eu tenho que concordar, foi um jogo sem golos, é um jogo que não foi bonito. Eu vejo de outra maneira, claro que eu queria golos, claro que eu queria ganhar, inclusive fizemos um golo, estava fora de jogo, mas não foi por aí. Duas grandes equipas com grandes jogadores, e pronto, e deu 0-0. E como te disse, achei que nós poderíamos ter ganho, mas não podemos não negar que do outro lado está uma equipa também com muita qualidade e pronto, e vocês viram, o nosso adversário mexeu na equipa e criou-nos alguns problemas, mas a nossa equipa deu sempre boa resposta. Quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui com mais um vídeo no canal do Verdão para trazer para você a coletiva do Abel Ferreira, que falou depois aí do empate pífio do Palmeiras com o Flamengo. Vamos ver então o que o professor Abel Ferreira falou, mas antes deixa aquele like, aproveita aí também para conferir a tua inscrição aqui no canal do Verdão. Vamos lá ver o que o Abel falou, quais foram as desculpas do Abel Ferreira aí para o time ter jogado tão mal aí contra o Flamengo. Palmeiras emenda nesse momento no Campeonato Brasileiro 2 jogos como mandante e apenas 1 ponto somado. Você acredita que isso pode fazer falta lá na frente, tendo em conta que 2 adversários que são cotados para chegar lá na frente também brigando pelo título? Pode. Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. Depois da derrota contra o Internacional, o Palmeiras vem a campo com uma pequena alteração aí na escalação, a volta do Luan e uma dupla de ataque, né? O Endrick e o Flaco. Você que gosta de falar em relações numéricas, esse time foi escalado pensando em atacar com 5 jogadores a linha do Flamengo de 4 defensores, ou porque você acha que esse hoje é o Palmeiras ideal com o Luan? Obrigado. Já vi que o teu companheiro aí ficou chateado com a pergunta. Eu respondi à sua pergunta, ou não? Você perguntou-me se lá na frente esses 4 pontos podem fazer diferença. Eu disse, pode. Foi claro? A sua pergunta, fizemos uma alteração, tiramos o Lázaro e metemos o Luá. Muitas vezes nós achamos que a construção do jogo começa na frente, mas ela começa primeiro atrás para chegar à frente. E vocês sabem, eu mudo com muita facilidade, gosto muito, como já vos disse, da saída a 3. E acho que a grande diferença, na minha opinião, foi jogarmos aqui em casa, com a nossa torcida, com o nosso ambiente, com a emoção vinda de fora. Por exemplo, o Internacional teve muito mais posse de bola que teve, por exemplo, o Flamengo aqui. Já vos disse, é uma vantagem muito grande jogar aqui no Allianz Parque, mesmo faltando 10 ou 15 mil, porque o palco tem que estar completo, como vocês viram. Mas sim, vocês também sabem que o Luá fez um excelente Paulistão. E como disse ao teu colega há pouco, muitas vezes nós achamos que meter mais um centroavante ou mais um ponta, que a equipa fica mais consistente, e não é isso que a gente vê. Há outras maneiras de defender. Vocês viram como é que o Real Madrid passou à fase seguinte, não é? São jogos muito equilibrados, jogos entre equipas grandes, e foi aquilo que eu senti hoje. Sim, queríamos muito vencer. Acho que até poderíamos ter vencido, até fizemos um gol inclusive, mas não posso negar que do outro lado está uma equipa super competente, com muitos recursos, e que nos criou dificuldades também depois das substituições, mas eu acho que a nossa equipa se portou bem. Abel, boa noite. Thiago Henrique, Dimensão Esportiva. Abel, após o Flaco sair, o Palmeiras continua insistindo em cruzamentos na bola na área, foram 10 cruzamentos nos últimos 30 minutos. O que explica a insistência do cruzamento, mesmo sem o 9 de referência? Muito obrigado. Muito fácil, o nosso adversário fecha bem o jogo por dentro, joga com 3 médios por dentro, ainda meteu um quarto médio que é aquele jogador que custou quanto? Não, aquele jogador que custou, sim, vocês devem pensar que eu não sei o nome dele, custou quanto é que ele custou? Eu acho que na última coletiva eu fiz um comentário, mas ninguém percebeu aquilo que eu disse.
Às pessoas que fizeram questão de me responder essa pergunta, eu fiz que o Flamengo sim tinha dinheiro. Vejam nos últimos 5 anos o nível de contratações do Flamengo. Foi isso que eu quis dizer para quem não percebeu. E portanto meteu mais um médio, ok? 4. Portanto, nós não queremos bater no muro. E quando não dá para bater no muro e quando o adversário se fecha por dentro, nós temos que ir por fora. Mas essa é uma bela pergunta. Eu lanço-te um desafio. Vais a esta jornada, vê quantos golos foram de jogo interior, vê quantos golos foram de cruzamentos e vê quantos golos foram de jogada individual. E depois a gente fala como é que a gente entra. Nós entramos conforme o adversário nos deixa. Não é? Se o adversário, vocês viram 2 ou 3 viradas na primeira parte, da direita para a esquerda, apanhar o Mike sozinho. Porquê? Porque o adversário, primeiro, o Flamengo defende-se muito bem. 2 blocos de 4, mais 2 na frente, junta bem, fecha bem o corredor da bola, fecha bem o corredor central. E não é por acaso que é uma das melhores defesas, não é? Fecha-se muito bem. E nós temos que usar, quando nos fecham o corredor central, temos que usar os corredores de fora. E normalmente por isso é que é sempre muito mais difícil entrar por dentro. E nós fizemos o mesmo. Acho que nós não deixamos o nosso adversário, como disse, jogar. Sim, achei que nós fomos mais pressionantes, temos uma pressão muito mais forte do que o nosso adversário, enquanto o nosso adversário, na minha opinião, não teve o mesmo ímpeto na mesma pressão, mas há várias formas de defender e várias formas de atacar e todas elas estão certas. O importante é que os jogadores as assimilem e as aceitem. Um dos cruzamentos deu golo, que até foi de falta. 2 deles o goleiro do nosso adversário saiu muito bem, inclusive um deles ia direitinho para as mãos do Rony, e o goleiro fez muito bem o trabalho dele, que é sair, ser ousado. E acho que, lembro-me, não sei se o cruzamento foi do Menino ou do próprio Estevão, em que ele tirou a bola da cabeça do nosso centroavante, mas é uma das formas, não é a única, é uma das formas. Cruzamentos, ações individuais, vocês viram 3, 4 remates do Hendrick, viram faltas. E os cruzamentos é uma das formas que temos também para fazer golos. Abel, boa noite. O próximo jogo do Palmeiras é na altitude, e o Everton, assim que ele saiu do campo, ele falou ali na entrevista que os jogadores estão fazendo um suplemento diferente com a nutrição há praticamente 10 dias. Como é que está a preparação para esse jogo em relação à altitude? O que seria esse suplemento diferente? Você pode falar para a gente? Obrigado. Primeiro dizer-vos que o nosso adversário jogou quinta-feira e nós jogamos domingo. Temos uma viagem pela frente de 6 horas. Eu gostava que vocês ouvissem com atenção o que o Guardiola tem falado agora sobre ter 2 dias de descanso ou 3 dias de descanso. Gostava que vocês ouvissem. Vocês, imprensa brasileira, dessem atenção às últimas 2 coletivas que o Guardiola fez. E digo ao Guardiola, se ele se queixa com o campeonato que ele tem, se vier aqui competir para o Brasil com a quantidade de viagens que temos que fazer, ele não faz nenhuma viagem de 6 horas para ir jogar. Não faz nenhuma viagem de 6 horas para ir jogar Liga dos Campeões. Dificilmente fará. E nós aqui dentro fazemos de 3, 3 e meia, 6 horas agora. Portanto, é verdade, claro que ele próprio também o diz, que é fundamental a recuperação, o descanso, a nutrição, claro que sim, por isso temos 2 nutricionistas absolutamente extraordinárias, as 2, a Mirtz e a Elaine, e sem tempo para treinar, o que é que nós temos que fazer? Recuperar. Portanto, o Guardiola também disse que tempo eu tive para treinar este jogo. Eu faço a pergunta, que tempo eu tenho, com viagem por meio, para treinar, para ir jogarmos ao Independente Del Valle? Que tempo eu tenho quando jogamos no domingo? E o nosso adversário joga na quinta-feira para se preparar para defrontar o Palmeiras daqui a 2 dias. Vocês acham que isso tem alguma vantagem para eles ou para nós? Eu acho que é do senso comum. E como te disse, claro, é fundamental nós capricharmos na hidratação, na suplementação, no recovery. É fundamental isso. Mas não há milagres. Como diz o Guardiola, não há milagres, não é? Todos temos limites e o limite é olhar para os nossos jogadores e se tivermos que trocar 11, vamos trocar 11, porque é assim e nós temos que aceitar. Tem coisas que são ruins para nós enquanto seres humanos, naquilo que tem que ver com
com a não recuperação dos nossos jogadores, e tem outras vantagens. Quanto mais jogos houver, mais o lado financeiro vai prevalecer, e que também ganhamos com isso. Portanto, é só ver aqui onde é que está o equilíbrio da coisa. Abel, também não entendo quem é o gênio que coloca um jogo desse porte, Palmeiras e Flamengo, favoritos ao título, na terceira rodada de 38 de um longo campeonato. Mas, enfim, essa é uma outra conversa. Isso não é sorteio, não é? É sorteio. É sorteio? Sorteio é o que calhar. Do campeonato é sorteio. Eu não sei, mas eu acho que é sorteio. Portanto, se é sorteio, é sorteio. Ruim para o futebol, na minha opinião, nesse momento. Concordo contigo sobre a discrepância de investimento do Flamengo. É impressionante como os caras contratam o valor de jogadores, nível de jogadores, e é por isso também que eu sou muito admirador do seu trabalho, que você faz mais com menos, porque o Palmeiras, apesar de top, não investe tanto no time como o Flamengo. Depois do elogio, a pergunta: para o nível técnico que a gente tinha hoje à disposição no gramado, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, não teve muita briga? Eu sei que é competição, que o jogo é pegado, mas tem muita briga e pouco futebol? É uma boa pergunta, assim, não é o gramado. Eu já vos disse, eu sou o primeiro a reclamar de tudo, né? Vocês dizem que eu reclamo de tudo. Vos garanto que não é do gramado. Eu, para vos ser sincero, há gramados naturais muito piores do que os nossos sintéticos, e o primeiro sintético foi o do Atlético Paranaense, o segundo foi o Palmeiras, e o terceiro, se não estou enganado, e corrija-me se eu estiver enganado, acho que foi o do Botafogo. Juventude também tem? Aí tem, pronto. E porquê é que tem? Tem porque a quantidade de jogos que há no Brasil é impossível manter uma qualidade de um gramado, como por exemplo tem o Corinthians. O Corinthians só joga lá o Corinthians. Quando a CBF, se assim posso dizer, conseguir meter em todos os campos a qualidade do gramado que está, por exemplo, no do Corinthians, aí nós podemos reclamar dos sintéticos, não é? Porque eu já fui jogar a vários campos grandes e o gramado pronto, é você que está a falar, eu nem queria falar nisso. Sim, é ruim, e vocês sabem, é ruim, é muito mais propício a lesões e a entorces do que a grama sintética. Agora me diz, não, eu olho para aquele jogo que ainda vi, o City com o Real Madrid, parece o tapete que eu tenho lá em casa, aí estamos a falar de outro nível. Portanto, nós vamos falar, e eu aí concordo, dos sintéticos quando todo mundo no Brasil tiver o mesmo nível de gramado que tem o Corinthians. Aí nós podemos dizer, não, é melhor realmente um gramado natural, ou igual à Europa, um gramado natural do que um gramado sintético, porque 80% dos gramados aqui, eu lamento dizer isto, mas são não bons, não são bons. E Morumbi, pronto, não vou dizer que não, porque eles também trocam com alguma frequência quando há shows, não é? Mas para mim o melhor, também já o disse, não tem problema nenhum, uma coisa não tem a ver, somos rivais, sim, somos rivais do Corinthians, mas a minha opinião é que quando todos os campos no Brasil tiverem um gramado igual ao do Corinthians, aí nós podemos falar do sintético, o que não é o caso, e tem muita interferência na qualidade do jogo, ter uma grama em condições. Em relação ao resto, vocês sabem que são jogos equilibrados, eu entendo que vocês aqui gostam de ver jogos como já deu um Flamengo contra o Palmeiras, uma Supercopa ou Recopa, Supercopa deu, não sei quando foi o jogo, 4-3, foi um jogo espetacular, mas se calhar foi um jogo tático, vocês não gostam da tática e têm toda a razão, muito mal jogado, ou seja, taticamente foi um jogo, para haver tantos golos, taticamente foi muito mal jogado, e o treinador, eu penso assim, não sei como é que pensou o Tite, não gosta seguramente, eu acho que ele também pensa da mesma maneira, que não gosta de jogos mal jogados taticamente. E quando vocês veem grandes equipas a jogarem uma contra outra, não é aqui, em todo lado, há sempre poucos golos e poucas oportunidades, porque são equipas com muitos recursos humanos, com bons jogadores, e houve duas equipas, uma que tentou pressionar e nós pressionamos alto, pressão, não deixar o adversário gostar do jogo, coisa que, por exemplo, não fizemos contra o Internacional. E pronto, acabou por ser um 0-0, e acredito que para quem gosta de ver golos, aí eu tenho que concordar, foi um jogo que sem golos é um jogo
que não foi bonito. Eu vejo de outra maneira, claro que eu queria golos, claro que eu queria ganhar, inclusive fizemos um golo, estava fora de jogo, mas não foi por aí. Duas grandes equipas com grandes jogadores, e pronto, e deu 0-0, e como te disse, achei que nós poderíamos ter ganho, mas não podemos não negar que do outro lado está uma equipa também com muita qualidade e pronto, e vocês viram, o nosso adversário mexeu na equipa e criou-nos alguns problemas, mas a nossa equipa deu sempre boa resposta. Boa noite, Abel. Regis do Tifose 14. Eu queria que você explicasse a ideia de ter tirado o Murilo e colocado o Palmeiras um pouco mais à frente nos últimos 15 minutos de jogo. Não é muita mudança tática. Não foi o contrário. Não é muita mudança tática, mas tirou o terceiro zagueiro, colocou um jogador de meio campo que foi o Lázaro. E por que da escolha do Murilo também? Mas a equipa manteve-se igual, porque repara, quem vinha a fechar essa linha de 5 ou de 3, como você quiser, foi o Rocha, começou a fazer. Quer dizer, a equipa não mudou absolutamente nada, não mudou nada. O Murilo saiu porque, como eu disse aqui ao teu colega, não há milagres, ele fez substituição, fez sinal para o banco, não aguento mais. E pronto, tivemos que o tirar, eu disse-vos. Ao contrário do que alguns dos vossos colegas me falam, se preocupa, vai jogar agora com o Internacional e depois com o Flamengo e depois com o Independente Del Valle e depois... O que me preocupa não é os nossos adversários, o que me preocupa é o tempo que nós temos para recuperar, porque isso depois tem interferência na qualidade do jogo, na velocidade do jogo. Isso é o que me preocupa, é como é que nós vamos recuperar os nossos jogadores. Isso sim, é o que mais me preocupa agora. Abel, não sei, posso estar errado, eu vejo o Richard Rios com muita movimentação dentro do campo e o Veiga dá aquele passinho que o Zé Rafael deu para trás, né? O Veiga tá mal, o Veiga não joga mais, mas eu estou sentindo que ele está jogando mais taticamente do que até aparecendo. E aparece só nas bolas paradas, numa falta, no escanteio. Só para lembrar que há 2, 3 jogos ele deu 3 assistências para o Palmeiras virar o jogo contra o Liverpool. O que está acontecendo com o Veiga? A culpa é minha porque eu já o devia ter tirado em 2 ou 3 jogos e estou sempre a metê-lo. Aí a culpa é minha, a responsabilidade é toda minha. Nós, como tu disseste bem, nós sabemos que o Veiga a qualquer momento nos pode dar coisas e decide jogos, como disseste bem, fez 3 assistências. E o problema é o treinador que insiste em estar sempre a metê-lo e ele precisa descansar. Ainda hoje eu sei, há 2 dias o Veiga não ia jogar. Há 2 dias eu achava que o Veiga não ia jogar, em função do que foi a análise que fizemos, da recuperação que fizemos, das dores que ele sentia. Eu disse, ele hoje não vai jogar. Mas a vontade dele é tanta de nos ajudar e nós sabemos que ele é um jogador diferenciado, é um jogador diferente e uma equipa como a nossa, não é? Eu tenho o Veiga e estamos à procura de tentar arranjar um bom substituto à altura. Por exemplo, o nosso adversário tem o Rascaeta, tem o De La Cruz. E eu tenho forçado muito, por exemplo, o Veiga e como eu vos disse, muitas vezes vocês reclamam da fase dos jogadores e deixem que eu vos diga de coração, não é porque eles não querem, é porque eles não conseguem, porque jogam cansados, que jogam com a bateria. Sabem quando vocês pegam no vosso telemóvel e a bateria está a 50%? Muitas das vezes os nossos jogos aqui são feitos a 50%. E eles têm que ir lá para dentro de qualquer jeito. E depois nós queremos que aos 70 minutos, aos 80, eles tenham a frescura mental para fazer bem o passe, para fazer bem o cruzamento. E quando tu estás cansado aqui, reflete-se ali. E é verdade, o Veiga não está na sua melhor forma e o responsável sou eu. Porque já, se calhar, devia ter poupado muito mais no Paulista, devia ter poupado muito mais, ainda agora, por exemplo, no jogo que nós fomos jogar ao Vitória, não devia ter jogado. Não é? Claro que eu agora só sei agora depois das coisas terem acontecido, não devia ter jogado no Vitória e eu meti-o a jogar, ainda assim tiro ou não tiro ao intervalo, mas depois precisarmos, se o Vitória fizer um golo, como é que... E pronto, e como eu vos digo, muitas vezes a má forma dos nossos jogadores, a responsabilidade é minha, porque eu tento ajudá-los, eu tento ler, e este é um caso deles. Já devia ter descansado há mais tempo. Vocês viram, o próprio treinador
do Flamengo, o Tite, a falar de alguns jogadores que não... E é verdade, não há como. E eu, a sorte tenho que temos um núcleo de performance espetacular que nos ajuda a recuperar os jogadores, e depois tem o treinador que às vezes tem que meter os jogadores mais experientes, como ainda foi hoje, mais vivos, preparados para estes jogos, e os que entraram muito bem, ajudaram-nos, e estamos, é muito bom, e é isso que nós temos que valorizar. Um Estevão que nos está a ajudar, um Luís que fez um excelente jogo em São Lourenço, o próprio Lázaro que se está a adaptar aqui, o Hendrick hoje fez um jogo também bom, bem conseguido, pena naqueles 2 ou 3 rasgos que ele sempre tem nos jogos não ter tido 1 ou 2 remates que podiam ter tido no golo e não foram, e a diferença é essa: nós formamos jogadores com muita qualidade e o nosso adversário compra jogadores. Foi isso que eu quis dizer na última conferência. Abel, aqui atrás, aqui nas câmeras. Desculpa. Boa noite. Eu Olá. sei que você já falou sobre a questão do gramado sintético, mas eu não tenho como deixar passar uma discussão, entre aspas, que aconteceu ao longo da semana entre o presidente Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e a presidente Leila, a respeito daquela fala do Rodolfo Landim ao longo da semana de que o Flamengo tinha desvantagem em jogar aqui na grama sintética e que o Palmeiras escolheria jogar aqui. A Leila, na sua posição de presidente, rebateu ao presidente do Flamengo e disse que lembrou aí algumas vitórias do Palmeiras sobre o Flamengo fora do sintético e disse que não entendeu de uma boa forma a fala do presidente do Flamengo. Mas hoje, mais uma vez, um empate, o Palmeiras não conseguiu vencer aqui dentro. Já há alguns anos o Palmeiras não consegue, como mandante no Brasileiro, vencer o Flamengo. Qual está sendo a dificuldade, o quanto o gramado tem a ver com esse enredo aí de vitórias, de falta de vitórias do Palmeiras aqui dentro contra o Flamengo, e essa fala que repercutiu ao longo da semana? Obrigada. Eu vou deixar vocês fazer mais uma pergunta, mas gostei da sua pergunta. Foi mesmo para mim encostar aqui à parede. Eu vou te dizer, eu gosto das mulheres porque as mulheres são muito diretas. Nós homens somos um bocadinho, vai para a direita, se calhar depois vai para a esquerda e depois vai para trás. Eu sou o que sou hoje, e eu hoje sou o que sou porque a minha esposa é quem é, senão eu não era o que sou hoje. Mas eu, para ser sincero, eu gostei da resposta da Leila, não é? Porque são factos. E para falar em factos, e não vamos dar desculpas do gramado sintético, a jogar aqui em casa eu ainda não consegui ganhar ao Flamengo. E é no sintético. Ainda não consegui. E no gramado já consegui ganhar e já consegui perder. Mas no sintético aqui eu nunca consegui ganhar ao Flamengo. Mas como disseste bem, eu não queria... Eu acho que até para vocês é bom ter esta pimenta e este sal, sem faltar ao respeito. Eu acho que os dois presidentes, tenho a certeza que os dois presidentes se respeitam e os clubes se respeitam, porque precisamos muito dos dois, e ninguém me leva a mal, mas eu acho que é bom para todos assim, uma pimentazinha, um sal na hora certa, e vocês têm essa capacidade, como tu ainda agora tiveste a fazer essa pergunta, não é? Deitar o sal e a pimenta certa para a comida ficar no ponto. Eu acho que faz bem, nada de faltar ao respeito, mas assim, não sei como é que vocês, uma expressão, assim, uma bem metida, foi muito bem metida, foi um cruzamento com conta, peso e medida, e os nossos centroavantes fizeram um golo aí nesse comentário da nossa presidente, que eu particularmente, são factos. Mas pronto, é só isso. Obrigado pela pergunta, eu acho que fui claro, e vou-vos deixar fazer mais uma, que eu não queria que acabasse assim a conferência. Pode ser? Podem fazer mais uma? Deixas fazer. Aqui ao fundo, você falava um pouco sobre o Rafael Veiga, até a condição física dele a essa altura da temporada. Antes ainda da contratação do Rômulo, foi citado por você numa entrevista coletiva que o John seria essa segunda opção, o primeiro reserva do Veiga atuando nessa função dentro de campo. O John, alguns jogos já não aparece entre os relacionados. Durante a semana tivemos a notícia de um interesse do Bragantino, que o Palmeiras optou por mantê-lo no elenco. Queria te ouvir, em relação ao John, o que é planejado pela comissão técnica do Palmeiras, por que há algum tempo ele já não aparece entre os relacionados e por que também não surge como uma opção nesse momento em meio a esse aspecto físico do Veiga? Obrigado. Obrigado pela pergunta. O John é um jogador tipo Flaco Lopes, se vocês quiserem, para vos tentar explicar o mais que eu conseguir.
Eu disse ao teu colega que há uma diferença muito grande entre um elenco e outro. Nós temos que formar os nossos jogadores. E formar os jogadores muitas vezes é tirá-lo da competição e metê-lo a desenvolver. Claro que ele depois vai ter que jogar outra vez e ele vai jogar e nós não o deixamos sair porque eu sei que alguns dos nossos torcedores, e agora saiu o Breno, e o Breno foi um jogador que nos ajudou muito, mas ele disse próprio que não aguentava mais estar aqui, que foi um ciclo ótimo, que está muito agradecido, mas toda a gente precisa de sentir o carinho, e ele era um jogador que não estava a sentir esse carinho, não pelo grupo, não pelo treinador, não pelos colegas, mas por uma minoria de torcedores, que eu nem sei se são torcedores, mas pronto, uma minoria, e o jogador depois não se sente feliz e quer mudar de ares. Mas como nós acreditamos no Jonathan e percebemos que ainda é um moleque jovem e nós não queríamos deixá-lo sair sem tentar tudo, como por exemplo aconteceu aqui com o Arthur, que estava no Palmeiras e que depois foi emprestado e que depois o Red Bull Bragantino pagou 5 ou 6 milhões de euros por ele e depois nós tivemos que lá ir recomprá-lo por 8, não é? E depois vendê-lo por 15, e essa é outra das diferenças entre um clube e outro. Nós, quando temos boas peças do nosso porco, temos que os vender, não é? Não há outra forma, não é? Eu bem queria que a Presidente não vendesse o Hendrick, mas não tem como, não é? Vêm os tubarões lá da Europa com os euros, não é? Está 1 para quase 6, como é que nós não vamos vender? É quase impossível, não é? Não tem que vender. E nós acreditamos muito no Jonathan, e obrigado por teres falado nisso. Inclusive nós não o deixamos ir, mas reconhecemos-lo, porque sabíamos quanto o Bragantino o queria, não só o que ia pagar por ele, mas quanto lhe ia dar também de salário, e nós também lhe reconhecemos isso. E o resto é o caminho normal que os jogadores jovens têm que fazer. Eu entendo que os nossos jovens agora estejam um bocadinho ansiosos porque querem todos ser o Hendrick, né? E as coisas, eu estou sempre a falar no tempo de Deus. O tempo de Deus não é igual para todos, né? E o Hendrick foi agora, o Estevão se calhar está a ser agora, o Luís vai ser, mas nós temos que os ajudar, como foi com o Flaco Lopes. Nós vamos ter essa paciência porque o Palmeiras tem essa paciência. Essa é uma das diferenças de nós para com, por exemplo, o nosso rival de hoje. Temos que ter paciência, e o que nós estamos a ter com o Jonathan é exatamente isso. Se tu fores ver, no Paulistão, ele foi um dos jogadores mais utilizados. Tenho quase a certeza que deve estar nos 10 ou 11 mais utilizados do Paulistão. Que nós queríamos vê-lo, fazer crescer, perceber onde é que ele tem que ser melhor e ajudá-lo. E agora sim, fomos buscar o Rómulo, e o Rómulo é o outro que vai ter que... Eu tenho-lhe dado agora uma buchazinha, ter vindo connosco, jogou agora contra o Internacional quando eu tive que tirar o Veiga, mas é um jogador que ainda vai ter que se adaptar à nossa camisa, à nossa forma de jogar, à intensidade de treino, ao nosso pré-treino, ao nosso pós-treino, com todo o respeito para o Novo Horizontino. As realidades são completamente diferentes. Agora acreditamos nele, como fizemos com o Rios, mas não tenho expectativas de amanhã ele vai chegar aqui e vai resolver todos os... Não, é um jogador que é jovem, que fez um Paulistão absolutamente extraordinário. Eu tenho esse compromisso para com a competição Paulistão, embora eu gostaria que reduzissem o número de jogos, mas não estou a dizer que gostaria que acabasse. É impossível acabar esta competição, e uma forma que o Palmeiras tem e que eu tenho de valorizar essa competição é estar sempre a dizer, todos os anos nós vamos buscar um jogador, e maldita a hora que eu disse isso, porque quando jogam contra nós eles dão a vida para esperar saber se o Palmeiras me vem buscar aqui a mim. Foi aquilo que eu senti. Mas obrigado pela pergunta. O John é um jogador que nós contamos, queremos. Está no forno. Está no forno, está bem? Vá lá, um abraço. Abel Ferreira, será que vai fazer falta, hein? Pode fazer falta, né? Pode. E pode não fazer, né? Vamos ver, né? O tempo dirá, né? Várias derrotas do Palmeiras, eu diria que poderiam ter feito falta no passado, e as 4 derrotas seguidas acabou que não fizeram, né? Ou quase, né? Porque o Grêmio ficou a 2 pontos, né? Ser campeão, ficou a 2 pontos ali de o Grêmio conseguir ganhar o campeonato. Fazer o quê, né? Te convenceu aí as palavras do Abel Ferreira? O que você achou?
Então coloca aí o seu comentário, não esqueça de dar aquele like também, confere a tua inscrição aí, tá? Até o próximo vídeo, avante! Esse jogo foi ruim, nossa, foi ruim. Aliás, todos os jogos do Palmeiras no Brasileirão até agora foram muito ruins, todos, sem exceção. Como diria o Abel, sem exceção. Avante palestra.